No ano de 1950, a Venezuela tinha o quarto PIB per capita mais elevado do planeta, estando numa posição mais próspera do que países como Austrália, Canadá e Suécia, sendo sem dúvidas a nação mais rica da América Latina. Possuindo a maior reserva de petróleo do mundo, suas vendas do exterior atingiram cada canto do globo. Durante esse período, o povo venezuelano gozava de uma sólida estabilidade econômica e social. Contudo, em um intervalo inferior a 70 anos, a situação econômica da Venezuela sofreu um drástico revés. Hoje, 79% dos seus habitantes se encontram em uma situação de pobreza extrema, enquanto a nação lida com uma colossal instabilidade política e uma inflação de 80.000% registrada no ano de 2018. Então, o que levou a Venezuela a esse estado? É o que vamos explorar nesse vídeo. Conhecimento Mestre apresenta o fim da Venezuela. No começo do século XX, as jazidas de petróleo venezuelano foram descobertas, somando aproximadamente 360 bilhões de barris. Essa descoberta impeliu a economia, atraindo diversas empresas internacionais para o país, operando com a mínima interferência estatal. Em 1943 foi sancionada a Lei de Hidrocarbonetos, que aplicava a taxa de 50% sobre os ganhos das companhias de petróleo privadas, distribuindo igualmente os lucros entre essas empresas e o governo. Durante essa época, a Segunda Guerra Mundial estava em seu ponto crítico e os Estados Unidos, como um dos principais consumidores de petróleo, mantiveram seus investimentos na Venezuela sem oposição. Essa legislação, somada à alta demanda mundial pelo recurso, somou uma significativa arrecadação pelo Estado. Durante esses anos, a Venezuela viveu um período de grande prosperidade. O crescimento global pós-guerra manteve os preços do petróleo elevados e o país tornou-se um dos líderes na produção mundial de petróleo. Com isso, a renda nacional quintuplicou-se entre 1970 e 1979 e a Venezuela tornou-se a nação mais rica da América Latina. Além disso, entre 1950 e 1957, os investimentos estrangeiros no país triplicaram. Nesse intervalo, os investimentos públicos em programas sociais cresceram notavelmente, fortalecendo o apoio popular ao governo enquanto a economia se expandia. Para aprimorar ainda mais a situação, em 1973, as nações árabes anunciaram um embargo de petróleo às nações ocidentais, em retaliação ao apoio dado a Israel na guerra de Yom Kippur. Isso fez com que o barril de petróleo venezuelano tivesse um aumento de 260% no preço. Essa era, o presidente Carlos Pérez estabeleceu um fundo de investimento venezuelano com o objetivo de reservar metade das receitas do petróleo. Entretanto, na realidade, a receita nunca foi direcionada ao fundo, e Pérez usou-o como um banco, aumentando os gastos governamentais e fazendo empréstimos a outros países. Adicionalmente, em 1976, o auge dos preços do petróleo, as empresas estrangeiras foram estatizadas, recebendo amplo apoio popular, e foi fundada a PDVSA, a maior empresa de petróleo do país. É importante destacar que nesse período a contribuição do petróleo nas receitas governamentais atingiu 81%, demonstrando uma extrema dependência nesse recurso. A Venezuela sucumbiu à chamada doença holandesa, um fenômeno que ocorreu na Holanda em 1959 após a descoberta de vastas reservas de gás natural. Isso atraiu muitos investimentos estrangeiros, valorizando a moeda holandesa, tornando os produtos estrangeiros mais baratos no país e os nacionais mais caros no mercado externo. Com isso, as mercadorias importadas passaram a dominar o mercado interno, forçando a economia a se tornar dependente dos recursos naturais e vulnerável às flutuações de preço. Com isso, as mercadorias importadas passaram a dominar o mercado interno, forçando a economia a se tornar dependente dos recursos naturais e vulnerável às flutuações de preço. Venezuela passou por uma situação similar com o petróleo. É possível observar que o PIB per capita venezuelano e o preço do barril do petróleo seguem uma correlação quase perfeita. Enquanto outras nações ricas em petróleo e gás, como o Catar e a Arábia Saudita, investiram em turismo, infraestrutura e em fundos de investimento para diversificar suas economias, a Venezuela aumentou os gastos sociais, esperando que o preço do petróleo continuasse a subir indefinitivamente. Em 1980, com a queda de mais de 50% do preço do barril do petróleo, a economia venezuelana sofreu, mas o presidente manteve os gastos elevados do governo.
Como resultado, em menos de 5 anos, a dívida externa dobrou e alcançou 7 bilhões de dólares, e o governo começou a utilizar fundos da PDVSA para cobrir essas despesas. Para combater a inflação resultante, foram impostos controles de preços, exacerbando ainda mais a situação e o fomentado mercado negro. Em 1989, os níveis de pobreza na Venezuela eram 10 vezes maiores que em 1981, e os benefícios dos programas sociais já haviam sido dissipados. O líder Carlos Pérez reassumiu o controle através das eleições e introduziu políticas econômicas liberais para resgatar a nação da crise. Ele cortou despesas do governo, congelou vencimentos, liberalizou o sistema bancário, diminuiu taxas fiscais e promulgou uma legislação favorável às privatizações para diminuir a presença estatal na economia. Entretanto, essas mudanças fracassaram na missão de revitalizar a nação, em grande parte devido aos vastos déficits orçamentários resultantes na dependência do petróleo e da incapacidade das empresas privadas, que estiveram reprimidas por um Estado fortemente controlador, de competir com mercadorias importadas mais baratas. A situação foi ainda agravada por uma intensa instabilidade social e política, incluindo diversas tentativas de derrubar o presidente. Com a liberação financeira, os juros bancários antes controlados dispararam para 12%, restringindo gravemente a capacidade das empresas de obterem crédito para a recuperação. Embora as finanças do governo tenham mostrado alguma melhora após os cortes de gastos e a reestruturação da dívida com o FMI, o cenário interno se deteriorou com a queda do poder aquisitivo, desemprego e forte declínio na indústria. Quando Hugo Chávez assumiu o cargo, coincidiu um aumento acentuado nos preços do petróleo. Isso levou a superávites comerciais e uma recuperação rápida na receita. No entanto, os mesmos erros anteriores foram repetidos com um aumento exagerado nas despesas governamentais. É importante notar que o aumento dos gastos públicos não é intrinsecamente prejudicial. A Noruega, por exemplo, usa isso para melhorar o padrão de vida dos cidadãos. Contudo, ao contrário da Venezuela, eles reservam toda a renda do petróleo em um fundo de investimentos e gastam apenas os rendimentos acima da inflação. Isso permite economizar para as futuras gerações e usar os rendimentos para diversificar a economia, evitando a chamada doença holandesa. Mas a Venezuela não adotou essa estratégia e entre 2003 e 2008, Chávez despendeu cerca de 23 milhões de dólares em programas sociais. As despesas governamentais aumentaram em 40% em relação ao PIB, o gasto social per capita triplicou e a dívida pública cresceu 107% em 12 anos. O sucesso dos programas de redistribuição de anos de crescimento durante o governo Chávez foram impulsionados pelo aumento impressionante dos preços do petróleo, resultando em um crescimento anual de 8%, redução da pobreza em 25% e aumento da popularidade do governo. Contudo, isso deixou a Venezuela ainda mais dependente do petróleo do que nunca. Além disso, a partir de 2007, Chávez iniciou uma nacionalização das empresas privadas e até 2017, com Maduro mantendo essa política, mais de 1.000 empresas foram estatizadas. Essa dependência tornou-se um problema enorme em 2008, quando os preços do petróleo caíram em 68% após uma crise financeira. Os investidores fugiram da Venezuela, temendo mais nacionalizações. Com os gastos públicos elevados e a dependência do preço do petróleo, as dívidas saltaram de 12 para 37 bilhões em um curto período. A situação piorou em 2014, quando o preço do petróleo caiu para 49 dólares, levando a economia ao limite. Para remediar, o governo aumentou controles de preços, acelerou estatizações e inflacionou a moeda em mais de 73.000% em 2016. Essencialmente imprimindo dinheiro para sustentar os gastos, o que levou a uma rápida escala de inflação. Consequentemente, a Venezuela estava à beira do colapso econômico e social. Entre 2014 e 2020, o PIB venezuelano caiu aproximadamente 40% e seus cidadãos enfrentaram uma situação dramática com uma das maiores inflações do mundo e o caos econômico total, uma realidade distante da Venezuela próspera de 1950.